Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto e estamos iniciando mais uma aula de máquinas elétricas. E esta é a nossa aula de número 4. E nesta aula continuaremos o estudo sobre motores trifásicos, que foi o que nós vimos anteriormente. Então essa aula seria uma parte 2 da aula anterior. Então, o motor elétrico trifásico. O motor elétrico trifásico tem duas partes principais. Uma nós chamamos de rotor e a outra chamamos de estator. O estator, o rotor, ele vai ficar dentro do motor e ele tem ligado por um eixo. No caso, essa parte aqui está ligada ao rotor do nosso motor. E uma parte vai ficar externa ao rotor, vai ser o nosso estator, que é uma parte não móvel do motor. O rotor vai ter uma movimentação, que vai ser responsável pela movimentação do motor. E o rotor ele vai apenas influenciar magneticamente no giro do rotor. Ele vai fazer com que haja o giro do rotor. Então aqui temos as imagens do rotor e do estator. O estator é essa parte aqui. Não confunda com essa outra. Essa aqui já é a carcaça do motor. E aqui temos o estator, que é ligado a um eixo, como eu havia falado. Então, o rotor fica fixado em um eixo. Ele corresponde à parte rotativa da máquina, ou seja, é a parte do motor que vai girar. Então, como eu havia falado anteriormente, ele vai ser responsável pelo giro do motor. Estator. O estator é a parte fixa do motor. No estator é que são enroladas as bobinas responsáveis por criar os campos magnéticos que serão responsáveis pelo giro do motor. No estator também temos bobinas, mas as bobinas de ligação, nas quais serão feitas o fechamento do motor para a ligação do mesmo, vão estar no estator. Vão ter vários pares de bobinas no estator. No caso, alguns pares de bobinas, melhor dizendo. E no estator tem alguns espaços onde essas bobinas irão ficar. Aqui é como se ficasse meio por dentro do estator. Então, no motor nós temos algumas partes e uma delas é o sistema de mancal. O sistema de mancal são peças que prendem o eixo da carcaça do motor usando rolamentos. O mancal, propriamente dito, e as suas juntas de vedação. Então ele é composto por três peças, praticamente. O mancal, que é essa peça aqui. As juntas de vedação, que é muito utilizado principalmente em motores mesmo. Motores a gasolina, diesel. Em todo tipo de motor eles usam um sistema de mancal. Ou o sistema de mancal não, a junta de vedação. E lá tem até outro nome nesses outros motores. E aqui temos o nosso rolamento. Então, o rolamento tem a função de reduzir consideravelmente o atrito para que o eixo possa girar. Dentro do rolamento temos algumas esferas que vão fazer com que ele tenha essa serventia. Neste caso aqui ele é fechado, muitos dos rolamentos ele tem essa parte aqui aberta, o que facilita até a saída das esferas. O que isso também não é bom, né? E temos a junta de vedação, que garante que não infiltre água e poeira, garantindo o nível de IP especificado para o modelo de motor. Então ele vai vedar aquela parte do mancal, do sistema de mancal, para que não entre água e nem poeira dentro do nosso motor. Também temos a carcaça, que é a estrutura que prende o estator e os mancais. As aletas laterais são usadas para dissipar o calor que é gerado no interior do nosso motor. Então essas aqui são as aletas laterais do motor. Pode ver que ela tem esse design, poderia ser reto, mas como um motor, ele vai gerar calor. Toda máquina, na verdade, ele tem uma dissipação, ele não vai usar 100% da sua energia,
Então, uma parte dessa energia ela é perdida em calor. E esse calor, ele tem que ser dissipado. Então, essa temperatura aqui, que vai ficar na carcaça do motor, tem que ser dissipada. Então, por isso, tem essas aletas. Hoje nós veremos mais daqui a pouco. Que aqui vai ter um ventilador que vai fazer com que esse resfriamento. Então, as aletas serviriam para que tenha a passagem do ar aqui com mais facilidade, tendo uma relação de resfriamento, fazendo com que esteja o arrefecimento do motor. Então, na carcaça também estão os pés para fixação do motor e o ponto para colocação de olhal, que é a peça usada para içar o motor para transporte. Então aqui temos essa parte, o olhal para transporte. E temos os pés do motor, que serve para fixação com parafuso em uma bancada, onde seja que ele for colocado, até mesmo na própria máquina. Uma máquina que vai ser utilizada, vai ter a utilização do motor trifásico. Também temos o ventilador, como havia falado anteriormente, que é uma hélice que é instalada no rotor. Está em um formato diferente do tradicional usado em ventiladores. Então ele tem um formato diferente, pois o resfriamento dele, como ele vai ficar atrás na parte do fundo do motor, ele tem que ter umas hélices em formato um pouco diferenciadas para que haja um melhor resfriamento do motor. Como podemos ver a hélice aqui nesse formato, vamos lá também no motor, que ele vai ficar disposto dessa maneira, então ele iria resfriar para o outro lado. Então as hélices dele já são formadas, já são feitas de maneira que haja um melhor resfriamento e o vento seja jogado para esta direção e não na direção contrária. Temos a tampa de proteção. Esta tampa é para proteção contra toque na hélice, no caso a hélice anterior que vimos. O espaço entre a tampa e as aletas fazem parte do projeto para que o ar movimentado pela hélice passe pelas aletas, para ajudar na refrigeração do motor. Então ele já tem uma projeção para que haja um melhor arrefecimento do motor. Só voltar a imagem para vocês. Você pode ver aquela parte que a tampa ela tem um espaço considerável em relação à carcaça do motor. Então, esse espaço aqui ele já vai servir para que, quando o ventilador for soprado, ele passe perfeitamente, o vento seja direcionado para as aletas do motor. Então ele não é nem muito grande nem muito pequeno, ele tem um tamanho ajustável, um pouco acima das aletas, para que tenha essa refrigeração do motor. E a abertura ela serve como entrada de ar também. Temos a caixa de ligação. Nesta caixa aqui são conectados os cabos de alimentação do motor. São esses cabos aqui, que vão ser as bobinas, que vão fazer o fechamento do nosso motor. E isso é um assunto para uma outra disciplina, onde vocês vão ver o fechamento do motor, como vocês podem fazer as chaves estrela, fechamento em triângulo, chave de partida direta, e entre outras chaves que vocês vão estar fazendo para fazer o ligamento desse motor. Tem aqui, essa parte ela é feita de material, geralmente material cerâmico, e aqui nessa parte aqui também temos uma borracha de vedação. Temos uma borracha de vedação para que não entre água ou qualquer outra substância no nosso motor, que não venha danificar o nosso motor. Então, como vimos anteriormente, vimos a relação do motor assíncrono e do motor síncrono.
O motor assíncrono ele não tem os giros, ele não gira junto perfeitamente com a mesma rotação do campo magnético. Ele tem um giro atrasado. Então, quando dá 10 voltas o campo magnético, ele tinha dado 9 voltas. Então, o síncrono ele tem a mesma rotação do campo magnético. E mostramos também uma fórmula, onde mostra que ns, que é a velocidade síncrona, a velocidade do campo, é igual a 120 vezes F, veja, 120 vezes a frequência da rede, dividido por P, que é o número de polos do nosso motor. Então, temos um exercício. Um motor elétrico trifásico está ligado a uma rede com frequência de 60 Hz. A velocidade síncrona do motor é de 1.200 RPM. Quantos polos há neste motor? Então, temos NS, nossos dados. NS que é 1.200, ou seja, número de rotações. 1.200 RPM, rotação por minuto. Temos a frequência da rede, que ele deu, que é de 60 Hz. E o número de polos que nós precisamos encontrar. Então, aplicamos na fórmula que mostramos anteriormente e substituímos os valores. NS substituímos por 1.200, que é igual a 120, que já está aqui, vezes 60, que é o valor da frequência. Então, substituímos o F por 60. Agora, fazemos o meio pelos extremos. Como esse aqui está dividindo, o P, ele vai passar multiplicando do outro lado. Então, P passa multiplicando, o número de polos passa multiplicando. Então, ele passa multiplicando, fica 1.200 vezes P, que é igual a multiplicação aqui em cima, 120 vezes 60, que é igual a 7.200. Então, passamos o 1.200 dividindo. Depois está multiplicando desse lado. Passando dividindo, fica 7.200 dividido por 1.200. Que é igual a 6, ou seja, vai ter 6 polos esse motor. Ok? Também temos a relação de escorregamento, que é a diferença entre a velocidade do motor, no caso a velocidade N, e a velocidade síncrona, que é o NS que vimos anteriormente, expressa em RPM. Então, o escorregamento ele vai ser definido por essa seguinte fórmula, onde S é o escorregamento, que é igual a NS, que é a velocidade síncrona do motor, menos a velocidade do motor, no caso do rotor, dividido por NS, que é a velocidade síncrona, vezes 100, que aqui vai ser uma relação de porcentagem. Então vai ser praticamente um cálculo de rendimento do motor. Na verdade, quase um cálculo de rendimento, só que ele vai mostrar aqui a relação de escorregamento, o quanto ele vai estar atrasado em relação ao motor, ao giro do campo magnético. Então, para demonstração, temos um exercício também. Um motor elétrico trifásico está ligado a uma rede de tensão de 220 volts, com frequência de 60 Hz. Sabendo que a velocidade síncrona do motor é de 360 RPM, qual o número de polos deste motor? Se o valor de escorregamento é de 3,1%, quantas rotações por minuto é realizada pelo rotor? Então, temos nossos dados, novamente, onde NS é 3.600 RPM, que foi dado aqui. A frequência também, novamente, de 60 Hz. Caso aqui fosse 110 volts, a frequência seria de 50 Hz, pois estaria em outra localidade. O S, que é o escorregamento, ele já deu o escorregamento, que é 3,1%. E o número de polos e o número de voltas do rotor, que é o que é pedido, que nós não temos. Então vamos calcular primeiramente o número de polos. Então, como vimos na fórmula anterior,
a primeira fórmula. NS, que é o número de voltas do motor assíncrono, do motor síncrono, os números de voltas síncronas, é igual a 120 vezes F, dividido por P. Então, 3.600, que é o número de voltas por minuto, é igual a 1000 ou a 120 vezes 60, dividido por P. Então, temos 3.600, que foi multiplicado por P, passando para o outro lado, está dividindo aqui, passa multiplicando. Então, passou multiplicando e realizamos de novo a multiplicação. 120 vezes 60, que é igual a 7.200. Coloca como esse número está multiplicando P, passamos ele dividindo. Então, fica 7.200 dividido por 3.600. Realizada a divisão, demos um número de polos de 2. Então, P, que é o número de polos, é igual a 2. Então, ele também pede, além do número de polos, o número de voltas do rotor. Então, vamos utilizar essa fórmula, onde o escorregamento é igual à velocidade síncrona do motor menos a velocidade do rotor sobre a velocidade síncrona do motor vezes 100. Então, ele já deu o escorregamento, que é de 3,1, vemos aqui. E adicionamos o NS, que é 3.600, substituímos aqui. E aqui novamente fazemos a substituição. O N é o valor que nós queremos encontrar, então deixamos ele intacto. E continuamos o nosso cálculo. 3.600 está dividindo esse número, então ele pode passar multiplicando para o outro lado. Então, passando multiplicando, 3.600 vezes 3,1, temos um valor de 11.160, que é igual a, como este valor aqui, o 100, está multiplicando. Percebam que ele não está multiplicando apenas o N, mas ele multiplica todos esses valores que estão aqui em cima na fração. Então, fica 100 vezes 3.600, que é 360.000, vezes N. E 100 vezes N, que é igual a 100N. No caso, menos 100N. Organizamos a fórmula para ficar o N desse lado. Então, essa parte aqui todinha vem para esse lado. E esse aqui vai para o outro lado. Só para questões de organização. Então, o 3.600, como ele está positivo, vai passar para o outro lado do igual, passa com o valor negativo. Realizamos a passagem de um dos valores, que é o 360.000, para o outro lado. Ficando assim, menos 100N, permaneceu, que é igual a 11.160, desculpa, menos 360.000, que foi o valor que passamos para o outro lado. Então, temos menos 100N igual a subtração que foi realizada aqui, que é 11.160 menos 360.000, que deu menos 348.840, ok? Então, como esse valor está multiplicando, podemos passar o 100 dividindo este outro valor. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo, pois ele está desse lado multiplicando. Então, fazemos o jogo de sinal, menos com menos dá mais, então não precisa colocar o valor, o sinal, e realizamos a divisão destes dois valores. Dividindo dá 3.488,40. Então, esse é o número de rotações por minuto do nosso rotor. Então, o nosso estator, o nosso campo magnético, ele tem uma rotação de 3.600 RPM.
mas o rotor ele não consegue acompanhar esse giro. Então, ele dá apenas 3.488,4 ou 40, como preferirem, rotações por minuto. Então ele não consegue acompanhar esse giro, mas ele tem uma defasagemzinha no escorregamento que chamam de 3,1%, que esse escorregamento é igual a 3.488,4 rotações por minuto. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Até a próxima. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só nos perguntar.